Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez é para comentar um documento bastante interessante aqui que eu encontrei lendo aquele site muito bom do Thierry Mencian, o site Rede Voltaire. Tinha ali uma referência a esse documento aqui, que é o documento do Wikileaks. Wikileaks, para quem não sabe, é uma rede criada para vazar a, a arquivos confidenciais dos governos, né? E o fundador do Wikileaks, Julian Assange, ele está preso até hoje por pressão dos Estados Unidos por causa do grande vazamento que ele fez ali no início dos anos 2000, né? Se eu não me engano, no início da década de 2000, foi esse vazamento que o Julian Assange fez, que nada mais é do que o maior vazamento de arquivos secretos da história da humanidade. Se eu não me engano, pelo que eu vi na reportagem, era cerca de 9,5 GB de arquivo de texto. Qualquer um que tenha um mínimo de noção de informática vai entender a quantidade que é um 9,5 gigabytes de arquivo de texto, né? E muitos desses polêmicos artigos estavam se referindo a artigos relacionados às embaixadas. Só que aqui ele vazou um arquivo de e-mail da Hillary Clinton e ela está falando sobre a guerra na Síria. É muito interessante aqui porque, além de ser um documento oficial, ela revela claramente seus planos para a Síria, né? Seus planos de colonização da Síria e de guerra contra o Irã. Vamos dar uma olhada aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas informações. Vamos lá, está aqui, Novo Irã e Síria 2.doc. Eu vou deixar, obviamente, o link aí embaixo, né, original para vocês. Né? Processo não classificado, Departamento de Estado dos Estados Unidos. Data 30/11/2015. Lançamento completo. A melhor maneira de ajudar Israel a lidar com a capacidade nuclear crescente do Irã é ajudar o povo da Síria a derrubar o regime de Bashar al-Assad. Povo não, né? É uma retórica que eles fazem, né? Mas claro que ele está querendo ajudar os extremistas aliados dos Estados Unidos a derrubar o Bashar al-Assad. Continuando. As negociações para limitar o programa nuclear do Irã não resolverão o dilema de segurança de Israel. Vocês podem ver, foi o governo do Partido Democrata que fez o acordo nuclear com o Irã. Mas aqui nesse meio ela já diz que isso não é suficiente para proteger Israel, ou seja, faz um acordo de um lado, mas ainda assim prepara uma guerra contra o Irã. É a forma de agir do Partido Democrata. Continuando aqui. Nem impedirão o Irã de melhorar a parte crucial de qualquer programa de armas nucleares, a capacidade de enriquecer o urânio. Na melhor das hipóteses, as negociações entre as principais potências mundiais e o Irã, que começaram em Istambul em abril e continuarão em Bagdá em maio, permitirão a Israel adiar por alguns meses a decisão de lançar um ataque ao Irã que poderia provocar uma grande guerra no Oriente Médio. O programa nuclear do Irã e a guerra civil da Síria podem parecer desconectados, mas estão conectados. Né? Para os líderes israelenses, a verdadeira ameaça de um Irã com armas nucleares não é a perspectiva de um líder iraniano insano lançar um ataque nuclear iraniano não provocado contra Israel, que levaria à aniquilação de ambos os países. O que os líderes militares israelenses realmente se preocupam, mas não podem falar, é perder seu monopólio nuclear. Ou seja, Hillary Clinton aqui dizendo claramente que a preocupação maior de Israel não é que o Irã ataque o país. A preocupação maior de Israel é que perca seu domínio nuclear, seu monopólio nuclear no Oriente Médio, que aí Israel não vai ter mais a capacidade para atacar o Irã sem ser contra-atacado de forma nuclear, não é? Continuando. Uma capacidade de armas nucleares iranianas não apenas acabaria com esse monopólio nuclear, mas também poderia levar outros adversários, como a Arábia Saudita e o Egito, a se tornarem nucleares também. O resultado seria um equilíbrio nuclear precário, no qual Israel não poderia responder às provocações com ataques militares convencionais à Síria e ao Líbano, como faz hoje. Responder a provocações, né? Engraçado, no próprio e-mail eles nunca dizem que Israel ataca, né? Sempre respondendo a provocações. Continuando.
Se o Irã alcançasse o limiar de um Estado com armas nucleares, Teherã acharia muito mais fácil convocar seus aliados na Síria e no Hezbollah para atacar Israel, sabendo que suas armas nucleares serviriam como um impedimento para que Israel respondesse contra o próprio Irã. De volta à Síria, é a relação estratégica entre Irã e o regime de Bashar al-Assad na Síria que torna possível ao Irã minar a segurança de Israel. Não por meio de um ataque direto, que nos 30 anos de hostilidade entre Irã e Israel nunca ocorreu, mas por meio de seus procuradores no Líbano, como Hezbollah, que são mantidos armados e treinados pelo Irã via Síria. Bom, aqui ela está falando já de uma coisa que realmente acontece, né? Que é a aliança entre o Irã, a Síria e o Hezbollah, né? Que é o chamado eixo da resistência. Irã, Síria e Hezbollah são os principais ali líderes, grupos e países que são contra o sionismo e contra a presença dos Estados Unidos na região. Continuando aqui, o fim do regime Assad acabaria com essa aliança perigosa. A liderança de Israel entende bem porque derrotar Assad agora é do seu interesse. Falando no programa Amanpour da CNN na semana passada, o ministro da Defesa Ehud Barak argumentou que a derrubada de Assad será um grande golpe para o eixo radical, grande golpe para o Irã. É o único tipo de posto avançado da influência iraniana no mundo árabe, e vai enfraquecer dramaticamente tanto o Hezbollah no Líbano quanto o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Aí, tá vendo? Você defender a Síria é você defender a Palestina, porque a ideia de Israel é enfraquecer, né, a resistência palestina para que a Israel ocupe toda a Palestina, né? Terminando de matar o povo palestino. Continuando aqui. Derrubar Assad não seria apenas um grande benefício para a segurança de Israel, também aliviaria o medo compreensível de Israel de perder seu monopólio nuclear. Então, Israel e os Estados Unidos poderiam ser capazes de desenvolver uma visão comum de quando o programa iraniano é tão perigoso que uma ação militar poderia ser justificada. Agora, é a combinação de a aliança estratégica do Irã com a Síria e o progresso constante no programa de enriquecimento nuclear do Irã que levou os líderes israelenses a contemplar um ataque surpresa, se necessário, contra as objeções de Washington. Com a saída de Assad, o Irã não sendo mais capaz de ameaçar Israel por meio de seus representantes, é possível que os Estados Unidos e Israel cheguem a um acordo sobre as linhas vermelhas para quando o programa do Irã ultrapassar um limiar inaceitável. Em suma, a Casa Branca pode aliviar a tensão que se desenvolveu com Israel sobre o Irã, fazendo a coisa certa na Síria. A rebelião na Síria já dura mais de um ano. A oposição não vai embora, nem o regime vai aceitar uma solução diplomática de fora. Com sua vida e sua família em risco, apenas a ameaça ou o uso da força mudará o ditador sírio Bashar al-Assad. A oposição não vai embora, nem o regime vai aceitar uma solução diplomática de fora. Com sua vida... aqui teve uma repetição aqui, né? Provavelmente um erro aí do Google Tradutor. Mas continuando aqui. Aqui ele continua, né? O governo Obama tem sido compreensivelmente cauteloso ao se envolver em uma operação aérea na Síria como a conduzida na Líbia, por 3 razões. Ao contrário das forças de oposição da Líbia, os rebeldes sírios não são unificados e não possuem território. A Liga Árabe não pediu uma intervenção militar externa como fez na Líbia. E os russos se opõem. A Líbia era um caso mais fácil, mas além do propósito louvável de salvar os civis líbios de prováveis ataques do regime de Gaddafi, a operação na Líbia não teve consequências duradouras para a região. A Síria é mais difícil, mas o sucesso na Síria seria um movimento transformador para o Oriente Médio. Ou seja, está aqui, né? Como vocês podem ver, né? É muita cara de pau que ela fala aqui. Propósito louvável de salvar civis. Que civis que os Estados Unidos salvaram na Líbia? Que civis que eles salvaram? Olha o país como é que está. Olha a desgraça que está na Líbia, gente. Realmente é deplorável, né? O que essa Hillary Clinton faz, né? Esse tipo de gente é um cinismo que parece que eles mentem para eles mesmos, né? Para tentar aliviar a culpa, eles fingem que eles estão fazendo algo certo. É incrível. Continuando aqui. A Síria é mais difícil, mas o sucesso na Síria seria um evento transformador para o Oriente Médio. Não apenas outro ditador implacável sucumbiria à oposição das massas nas ruas,
mas a região mudaria para melhor, pois o Irã não teria mais um ponto de apoio no Oriente Médio para ameaçar Israel e minar a estabilidade da região. Ao contrário da Líbia, uma intervenção bem-sucedida na Síria exigiria uma liderança diplomática e militar substancial dos Estados Unidos. Washington deve começar expressando sua disposição em trabalhar com seus aliados regionais, como Turquia, Arábia Saudita e Catar, para organizar, treinar e armar as forças rebeldes. Quando eu digo aqui que os Estados Unidos estão financiando extremistas na Síria, que são treinados pela Turquia, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Israel, o pessoal duvida. É a própria Hillary Clinton que está falando isso aqui. Por isso que é bom você ter acesso a documentos confidenciais, né? Continuando aqui. O anúncio de tal decisão por si só provavelmente causaria deserções substanciais dos militares sírios. Então, usando o território da Turquia e possivelmente da Jordânia, diplomatas americanos e funcionários do Pentágono podem começar a fortalecer a oposição. É muito interessante isso aqui, usando o território da Turquia e da Jordânia, justamente esses países onde se treina esses extremistas, né? Na Turquia e na Jordânia. Isso levará algum tempo, mas a rebelião vai durar muito tempo, com ou sem envolvimento dos Estados Unidos. A segunda etapa desenvolveu apoio internacional para uma operação aérea da coalizão. A Rússia nunca apoiará tal missão, portanto não faz sentido operar por meio do Conselho de Segurança da ONU. Alguns argumentam que o envolvimento dos Estados Unidos corre risco de uma guerra mais ampla com a Rússia. Mas o exemplo de Kosovo mostra o contrário. Nesse caso, a Rússia tinha laços étnicos e políticos genuínos com os sérvios que não existem entre a Rússia e a Síria. E mesmo assim a Rússia fez pouco do que reclamar. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui, né? Que na visão da Hillary Clinton, a Rússia só iria reclamar se os Estados Unidos atacassem a Síria e não ia fazer nada, do mesmo modo como a Rússia só reclamou quando os Estados Unidos atacou o Kosovo. Olha só como é que a gente vê a mentalidade dessa imperialista Hillary Clinton, né? Continuando aqui, as autoridades russas já reconheceram que não vão atrapalhar se houver intervenção. Como assim reconheceram? De onde ela tirou isso? Armar os rebeldes sírios e usar o poder aéreo ocidental para aterrar helicópteros e aviões sírios é uma abordagem de baixo custo e alto retorno, enquanto que os líderes políticos de Washington permanecerem firmes de que nenhuma tropa terrestre dos Estados Unidos será enviada, como fizeram em Kosovo e na Líbia. Os custos para os Estados Unidos serão limitados. Olha só, a ideia de armar, né, mercenários para não precisar gastar suas próprias tropas, né? Gastar a vida dos seus próprios soldados. Porque quando acontece isso, quando muitos soldados morrem, né, há sempre uma opinião pública desfavorável dentro dos Estados Unidos. Mas quando é só árabe matando árabe, aí a opinião pública americana não se importa. Continuando aqui, a vitória pode não vir rápido ou facilmente, mas virá. E a recompensa será substancial. O Irã estaria estrategicamente isolado, incapaz de exercer sua influência no Oriente Médio. O regime que resultou na Síria verá os Estados Unidos como um amigo, não como um inimigo. Claro, os Estados Unidos queriam colocar o ditador, né, pró-americano lá na Síria, então óbvio que esse veria os Estados Unidos como amigo e não como inimigo, né? Aí é mole, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil fazer amizade, né? Continuando aqui. Washington ganharia um reconhecimento substancial como lutador pelo povo no mundo árabe, não pelos regimes corruptos. Porque Israel não tem corrupção não, imagina. Continuando. Para Israel, a justificativa para um ataque do raio azul às instalações nucleares do Irã seria facilitada. E o novo regime sírio pode muito bem estar aberto às ações antecipadas nas congeladas negociações de paz com Israel. Aí é mole, né? Você tira ali um governante da Síria, coloca um ditador pró-americano e pró-Israel para poder negociar com Israel. Ah, que coisa, né? Como é fácil fazer uma negociação, né? Tira um governante independente, coloca um fantoche e aí agora sim podemos negociar. Que legal, né? Que coisa. Hillary Clinton, aí é mole, né? Continuando aqui. O Hezbollah no Líbano seria cortado e seu patrocinador iraniano, uma vez que a Síria não seria mais um ponto de trânsito para treinamento, assistência e mísseis iranianos.
Ou seja, está falando aqui que o Hezbollah também não receberia mais ajuda do Irã, né? Lembrando que o Hezbollah foi muito importante na vitória do governo sírio contra esses terroristas que os Estados Unidos mandavam para lá. Continuando aí, todos esses benefícios estratégicos e a perspectiva de salvar milhares de civis do assassinato de mãos do regime de Assad, não é os extremistas que vocês estão mandando não, né? 10 mil já foram mortos nesse primeiro ano de guerra civil. Ah, que coisa, né? Quem olha assim pensa até que ela está se preocupando, né? Com o véu do medo retirado do povo sírio, eles parecem determinados a lutar por sua liberdade. Olha que coisa, né? A América pode e deve ajudá-los a fazê-lo. Ajudar Israel e ajudar a reduzir o risco de uma guerra mais ampla. Ah, não, vamos fazer uma guerra mais ampla, né? Pior do que a gente fez na Líbia, né? Porque na Líbia foi fácil, na Síria vai ser difícil. Então, vamos fazer uma guerra mais ampla para tentar evitar uma guerra mais ampla. Olha só que coisa, hein, Hillary Clinton. Aí, né, ainda chama isso de liberdade, né? Ah, ela chama isso de liberdade, como eu falei. Parece que eles mentem para si mesmos, né? Para fazer coisas completamente deploráveis e depois poder dormir tranquilo, né? Só isso explica esse apelo à liberdade que a Hillary Clinton faz aqui no seu próprio e-mail, né? Que seria confidencial, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu mesmo, gostei muito de ter tido acesso aqui a esse documento, porque realmente mostra, né, da própria Hillary Clinton os planos, né, os planos terríveis dos Estados Unidos para o Oriente Médio.